Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1. Por gentileza, quem puder ficar de pé, até os adolescentes, os jovens, crianças, por favor. Que diz assim: E naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele que foi falado por intermédio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Amém? Quem puder sentar-se, assente, por favor. Eu peço um pouco da sua atenção para entendermos aquilo que Deus quer continuar a falar conosco. Todos nós conhecemos esse texto. De fato, Mateus, um dos evangelhos sinóticos, ele tem o prazer de descrever a vida e a história de um profeta que surgiu e começou a pregoar o Evangelho de Cristo sobre a face da terra. Mas de forma inevitável, falar de João Batista, é importante falar sobre o seu meio familiar. Lucas, quando escreve seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que havia um homem por nome Zacarias, da tribo de Abias, que era esposo de uma mulher chamada Isabel. Essa mulher, juntamente com seu esposo, juntos serviam ao Senhor e iam para o templo juntos adorar a Deus. É importante frisar isso e entendermos que a criação de João Batista foi uma criação de uma forma muito segura, por ter pai e mãe sacerdotes. Ele teve uma criação de uma forma muito singular. Para quem não sabe, em Israel, quando o menino completa a idade de 6 anos, ele é colocado dentro de uma escola e ele aprende sobre a Torá. Primeiramente sobre o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, Números. O menino é ensinado e ele precisa ser doutrinado para que ele se torne algo bom no futuro. O menino precisa ser criado em uma sã doutrina para que ele não volte atrás e nem retroceda no seu caminho. Então, toda a responsabilidade aqui é atribuída aos seus pais. Então, João Batista, quando ele nasce, e não foi um nascimento normal ou comum. O texto diz que Zacarias, entrando no templo, recebeu uma visita do anjo do Senhor. O texto diz que o anjo apareceu para ele e afirmou dizendo: Eu sou Gabriel, assisto perante o Senhor, e digo mais: a sua esposa, que era estéril, ela vai dar à luz a um filho, e esse menino não será qualquer um. Essa criança será aquele que vai preparar o caminho do Senhor. É importante entendermos isso, porque a criação, a forma em que ele foi criado, a forma em que ele foi profetizado, foi de uma forma muito categórica. Juntamente como Sansão também foi profetizado, juntamente também como Eliseu foi profetizado, e vários outros homens que antecederam. Então, quando ele recebe essa profecia e esse chamado, Zacarias, juntamente com Isabel, eles fazem aquilo que Deus fala. Eles fazem aquilo que Deus ordena. Ensina o menino o caminho que se deve andar.
para que quando ele cresça, ele não se desvie do caminho. Então, se eles têm as instruções, se eles têm a palavra do Eterno, se eles têm a promessa, o que é que eles têm que fazer? Simplesmente uma coisa: obedecer e fazer aquilo que Deus ordena. O problema é que a criança e o filho que foi gerado de dentro de uma mãe, juntamente com o pai, ele recebe uma promessa. Todas as crianças aqui têm uma promessa, desde o ventre até o seu crescimento, ele tem uma promessa. Só que essa promessa é semente, grave isso. Essa promessa é uma semente. Essa promessa é uma semente. Quem é que rega essa promessa? Pai e mãe. Se o pai e a mãe não regar essa promessa, não vai crescer, não vai frutificar, não vai dar fruto. Eu já vou começar a pregar. Quando o menino começa a crescer, ele começa a mostrar características de pai ou características de mãe. O filho, quando começa a crescer, você começa a olhar para a criança e começa a dizer: ele parece um pouco com o pai, é um pouco ranzinza, ou parece um pouco com a mãe, é mais amorosa. É mais ou menos assim como a criança começa a crescer. O caráter é diferente, porque o caráter não se gera de pai para mãe. O caráter nasce dentro da criança e com o tempo vai crescendo. Só que a responsabilidade do pai e da mãe é modelar o caráter do filho. Se ele tem mania de fazer algo errado, a mãe tem o direito de repreender. Se ele tem mania de fazer coisa errada, o pai tem direito de repreender. E o que é que estamos fazendo hoje em dia? Estamos tapando os nossos olhos e deixamos o homem fazer o que quer, a criança fazer o que quer. Você precisa entender uma coisa: você é responsável pelo filho que você tem. Sabendo disso, Zacarias procura ensinar de uma forma correta. Isabel procura ensinar de uma forma correta. E como é que João Batista cresce? Ele cresce ouvindo, obedecendo e andando nos caminhos do Senhor. Só que o que acontece? Zacarias morre, Isabel também. E agora, o que será da criança? Segundo a história diz que Zacarias e Isabel morreu quando João tinha mais ou menos 23 anos de idade, beirando a ser adulto. Quando ele então perde o pai e perde a mãe, ele não perde o caminho. Eu vou repetir: quando ele perde o pai ou perde a mãe, ele não perde o caminho. Por quê? Ele já foi ensinado muito antes. E uma vez que a palavra foi liberada muito antes, foi ensinado muito antes, falado muito antes, gravou no coração de uma forma tão contundente que o menino não precisava ensinar mais. Para onde é que ele foi? Ele foi cumprir aquilo que Deus já havia ordenado. Eu sinto uma palavra de Deus para a vida de alguém aqui, e eu vou liberar para você que é pai, para você que é mãe. Deus vai lhe dar uma autoridade tão grande, tão grande, tão grande, para que quando você ensine o teu filho, vai gravar no coração dele, e a palavra não vai voltar vazia. Tem alguém que recebe essa palavra aqui? Olha para mim. Ele poderia muito bem ir para o templo, sim ou não? Sim, porque ele seria sacerdote. Se o pai é sacerdote, naturalmente o filho também seria. Só que dentro da sinagoga da época estava acontecendo coisas que não agradavam ao Senhor. Na sinagoga, os homens estavam se corrompendo. Não é à toa que quando Cristo aparece, quando Cristo surge, eles se preocupavam mais com a gordura do que com as pessoas. Então o que acontece? João Batista sabia de tudo que estava acontecendo no templo. Sabia do que o seu pai falou e a sua mãe falou também. O que é que ele pensou? Se eu for para o templo, as pessoas vão me corromper. Se eu for para lá, as pessoas que estão lá vão me influenciar. Para onde eu vou? Eu vou ouvir a voz de Deus. Glória! Glória! Eu vou ouvir a voz de Deus. E aonde é que você vai começar? E surgiu
um homem pregando. Eu amo essa expressão, porque o deserto era a terra que ninguém queria estar. O deserto era a terra que todo mundo odeia aqui falar. Se eu olhar para você e dizer assim, ó, vamos passar um turnê no deserto, você não levanta a mão, você não dá glória, você não diz amém. Porque foi colocado na cabeça do povo que o deserto é um lugar ruim. Foi colocado na cabeça do povo que o deserto é um lugar péssimo, não cresce, não dá fruto, não frutifica, não produz. Só que João não. João sabe que a promessa dele veio do céu. João sabe que Deus havia falado com ele, que aonde ele colocasse as plantas dos pés seria produtivo. E para onde é que eu vou, Senhor? Vai para o deserto começar um ministério novo. Vai para o deserto começar uma glória nova. O que acontece? Ele começa pregando no deserto da Judéia. E aqui parece que é loucura, porque ele está pregando só para o vento. Aparentemente, todo mundo que passa ao redor dele diz assim: como é que alguém que tem sinagoga, que tem lugar para pregar, que tem lares para pregar, vai começar em um lugar que ninguém quer, que ninguém dá valor, que ninguém acredita? É porque as palavras que foram liberadas do pai ou da mãe está gravado no coração da criança, está gravado no coração do menino. E ele sabe de uma coisa: o Deus do passado é o mesmo Deus dele. O Deus do passado é o mesmo Deus dele. E aonde ele começasse a pregar, iria influenciar outras pessoas. Eu preciso falar isso porque tem gente que precisa ouvir essa palavra. O ambiente não influencia você, é você que muda o ambiente. É deserto, não produz, não tem nada. Só que João começa a pregar, e eu me arrepio nisso, porque quando ele começa a pregar, pastor, começa a crescer, começa a produzir. E eu vou liberar, porque tem gente que quer ouvir essa palavra. Aonde você for, não tem para onde correr, as bênçãos vão atrás de você. Será que tem alguém que pega isso em nome de Jesus? Olha para mim. Não sou eu que estou falando, é o texto que diz que João prega e as pessoas vêm de Jerusalém, vêm de Judá, vêm de Samaria, de todos os confins da terra, para ouvir alguém pregar no deserto. Normalmente, é um projeto falido, porque não tem ar-condicionado, não tem lugar para sentar, não é confortável. Só que a palavra que é liberada é muito poderosa. E olhe, vocês que me ouvem aqui, carinhas lindas do Senhor, vocês têm poder de mudar o lugar aonde você está. Seja na escola, seja em qualquer lugar que você for, seu coleguinha precisa ouvir você falar de Jesus, tá bom? Quando você for falar de Jesus, diga assim, ó: Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, quer transformar você, quer fazer você uma nova criança, porque criança precisa também nascer de novo. A palavra que é liberada é tão poderosa, que as pessoas ao ouvir a palavra de arrependimento se achega a Ele. Não precisa de lugar confortável. A palavra que foi liberada foi tão forte, que as pessoas queriam estar com Ele, queria pregar como João, queria profetizar como João, queria estar onde João está. João sozinho teve a capacidade de mudar o psicológico de toda a Judéia, Samaria e de todos aqueles que o ouviam. Vamos lá. O lugar não é bom, a terra é infrutífera, não produz nada. Foi o que eles falaram. Mas basta colocar alguém. Basta colocar alguém que tem uma promessa. Dominar Sérgia. Basta colocar alguém que tem chama no coração, que tem um chamado de Deus na vida. Não tem lugar raquítico para alguém que Deus colocou. Não tem lugar improdutivo para onde Deus colocou. Eu sei que talvez você entrou aqui dizendo: a terra que eu estou não é boa, a família que eu estou não é boa, talvez o parente que eu tenho não é bom. Só que o detalhe é, você está olhando para a terra, para as pessoas e para os parentes, não está olhando para aquilo que Deus prometeu para você.
Sabe o que eu tenho para falar para alguém aqui? O problema não está na terra. O problema está em você, que está indo para a terra e está dizendo não presta, não serve, não vai dar, não produz. Sabe o que João falou? Quando viu que a terra não é boa, quando viu que o deserto era ruim, quando viu que o deserto era improdutivo, ele disse, eu não vou reclamar, não vou murmurar, não vou dizer, que meu Senhor colocou aqui. O que é que você vai fazer, João? Eu vou pregar. Eu vou pregar. E enquanto ele pregava, aquilo que estava morto começou a ter vida, aquilo que estava acabado começou a ter vida. Sabe o que eu tenho para falar para você nessa noite? Você precisa aprender a entender uma coisa: aonde Deus lhe colocar, tu serás uma bênção. Levante a mão, por favor. Eu sinto Deus nessa palavra. Continue com a mão levantada. Eu não sei quantas pessoas entrou aqui em terra infrutífera, talvez desesperada, com o coração amargurado, abatido. A palavra que eu tenho para liberar para você nessa noite é: se Deus te colocou nessa terra, é porque Ele sabe que você vai prosperar. Quem vai adorar a Deus na casa? Porque se ele fosse ouvir as pessoas, se ele fosse ouvir quem estava ao seu redor, ele nunca iria produzir uma terra que ninguém produziu. Só que quem recebe a palavra no coração e guarda ela, consegue produzir frutos em lugares que ninguém nunca produziu. Você quer ver uma coisa? Se João olhasse para o passado, ele nunca escolheria o deserto para começar o seu ministério. Porque o repertório é muito ruim. Agar chegou no deserto e queria a morte. Elias chegou no deserto e queria a morte. Elias chegou no deserto. No tempo, o povo de Israel estava sendo influenciado pelo lugar que estava. Eu preciso entender uma coisa. O ambiente que eu estou não pode mudar a minha essência. O ambiente em que eu vivo não pode mudar o meu caráter. Eu não posso deixar-me ser influenciado por pessoas que, por mais que no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que eu vou, eu preciso ser igreja. E o que é igreja? O que a igreja possui? O que os homens mais odeiam, já disse Charles Spurgeon: a verdade. Trazer a verdade para quem está na mentira causa incômodo. Só que você precisa ser a luz do mundo, o sal da terra. Você precisa trazer a diferença, a mudança. E Deus te chamou para isso. Pode perseguir, pode falar mal, pode fazer o que for, pode vir de encontro, pode fazer de contrário. Só que a igreja vai tributando um hino de encontro dizendo: eu não vou me render, não vou me prostrar. Certo é certo, errado é errado, menino com menina, menina com menino, homem com mulher, mulher com homem. Aqui não aceita outra coisa além disso, porque Deus o fez macho e fêmea. Isso é ser influência. Isso é trazer a verdade. João olhou para o deserto, olhou para a terra. E João poderia ser aquele pregador coach que traz aquelas palavras que amassageia o ego, né? Que para encher é mais fácil, para fluir é mais fácil. Só que é tão Deus na vida desse homem, que homem sabe que faz ele crescer no deserto? Arrependimento.
Como é que alguém vai crescer pregando uma palavra que ninguém quer ouvir? Se Deus não estiver na vida, não cresce. Mas se Deus estiver, sai da frente. Não tem que segurar o ministério que Deus está. Você não pegou isso, eu vou repetir. Não tem que segure, não tem diabo, não tem Zé Pilintra, não tem macumba, não tem voodoo. Não tem nada que possa brecar o ministério que Deus está. E se Deus estar aqui, meu irmão, não se preocupe. Vai cair diabo, vai cair Satanás, vai cair demônio, vai cair qualquer coisa. Mas a igreja vai passar por si. Quem acredita nessa palavra, abre a boca para adorar a Deus. O deserto não é um ponto final. A terra seca não é um ponto final. Aquilo que tem no coração da igreja é muito maior do que pode imaginar. Aquilo que está no teu coração é maior. Aquilo que está na sua vida é maior. E Deus vai fazer você gerar, crescer e prosperar. A mensagem é eficaz e muda e influencia outras pessoas. Porque a mensagem que eu prego que não lhe muda não é mensagem que vem do céu. Se pelo menos não lhe incentivar a chegar em casa e abandonar esse vício, não é a mensagem do céu. Me desculpe, eu não sou um pregador que prega aquilo que você quer ouvir. Eu preciso pregar aquilo que o céu manda. E a palavra de hoje é: quer um crescimento na sua vida, tanto espiritual, financeiro, conjugal? Arrependa-se. Não há atalhos para crescimento. Não há atalhos para mudança. Não há atalhos para uma transformação. O que é que eu preciso, pregador? Eu preciso arrepender. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso nascer de novo. Porque o reino dos céus é para quem nasce de novo. É para quem escolhe arrepender-se todos os dias das suas falhas, dos seus erros, daquilo que faz diariamente. Eu preciso mudar para que o reino dos céus esteja em mim. João Batista, ele conseguiu mudar a maioria que estava perto dele. Ele conseguiu transformar uma geração caída. Estava um caos antes desse profeta aparecer. Roma estava predominando. O governo humano estava dentro da igreja. Estava comandando os líderes espirituais do povo. Só que ele veio como opositor da geração. Ele veio como alguém que tinha um chamado de Deus e a chama no coração. E por favor, você que tem medo de pessoas irem contra você, nessa noite você vai perder esse medo. Porque você precisa ir de encontro àquilo que vai de encontro aos seus princípios. Porque se não for assim, não vai dar certo. Se não for assim, não vai dar bom. João foi de contra a todos. Perdeu até a cabeça. Mas não pergunta se ele perdeu o céu. Eu prefiro perder a cabeça por amor à palavra do Eterno, do que ganhar tudo aqui na terra e perder a minha salvação. Eu preciso me colocar de encontro àquilo que é mentira, àquilo que é engano, e ir com a verdade para apresentar a palavra verdadeira. Os homens não gostam de ouvir, as mulheres não gostam de ouvir, vão ter que aceitar dor que doer, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, e você vai conseguir alcançar muitas vidas e muitas almas para a glória de Deus. Foi falar aqui que as pessoas estão sendo influenciadas, as crianças, não só crianças, mas todo mundo. Eu vi casos de internet de que um jovem ficava uma semana trancado dentro do quarto com o celular na mão, sem comer, e a mãe todo dia colocando água perto da sua porta. Depressivo. Por causa de um jogo.
Agora você me pergunta, a máquina está predominando mais o homem, está influenciando mais o homem, mas a máquina não foi feita para dominar você. Você foi feito para dominar. Olha o que Deus fala com Adão. Você vai dar nomes e você vai governar sobre eles. Você vai ser o cabeça. Você vai comandar. Parece que você está sendo levada com tanta facilidade que você não percebe. Só que você precisa se levantar para se posicionar e dizer: eu não vou aceitar viver da forma que estou. Eu me arrependo daquilo que eu fiz e eu quero ser transformado, Senhor. Infelizmente, não é só as crianças não, gente. A maioria, 99%, 90% dos adultos estão sendo influenciados pela internet. Eu preciso entender uma coisa, que o céu é maior do que tudo. E eu não posso perder a salvação por causa de um celular. E tem gente perdendo sim. Sendo levado, conversas impróprias, vídeos impróprios, coisas impróprias. João tinha tudo isso naquela geração, ele tinha. Não virtualmente, mas sim fisicamente. As mulheres da época de João, elas andavam de uma forma incorreta. Ele tinha tudo para ser influenciado pela geração. Só que João escolheu não se contaminar. E disse: eu vou cumprir aquilo que Deus mandou. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso estar atento à voz do Senhor. Eu preciso estar atento a tudo aquilo que Deus manda eu fazer. Para quê? Eu não ser influenciado pelas coisas da terra. Adolescentes que me ouvem, jovens, crianças que me ouvem, vocês precisam entender uma coisa, que o celular não é para ficar sempre na sua mão. Quando o maninho ou o pai tirar da mão, é para você respeitar e obedecer. Eu sou tipo mais quadrado. Eu não concordo com uma criança que tem uma certa idade, tem um celular. Eu fui criado assim. Não aparece, mas eu tenho 28 anos. Mas eu fui criado dessa forma. A minha criação foi mais rígida, mais pega no pé. Tinha tudo para dar errado. Mas com os 8 anos eu aceitei a Cristo. Nunca dei para errado. Nunca usei uma droga. Nasci e fui criado dentro de uma favela, vendo tudo que é errado, tudo de ruim. Tendo todas as oportunidades para fazer o que é errado, mas nunca fiz. Porque a minha criação foi uma criação a pé da letra. A minha mãe nunca foi evangélica. Eu ganhei minha mãe para Jesus. Em um culto eu pregando, ela aceitou a Cristo. Ela nunca foi evangélica, hoje ela é, já tem 1 ano. Mas a minha criação foi ao pé da letra. Foi uma criação assim, ó. Se você trouxer algo da sua escola, se for do seu coleguinha, você vai voltar para lá e devolver para ele. E se você voltar de novo, eu vou lá e vou resolver. Porque às vezes você cobre a cabeça e descobre os pés. Deixa um camelo passar, mas deixa a faísca ficar. E você precisa entender uma coisa: o seu filho você é como um espelho para o seu filho. Ele olha para você como uma influência. Ele olha para você como alguém que ele quer ser. Ele olha para você como alguém no futuro. Ele não gosta de ver pai e mãe brigando. É feio. Eu não tenho filho, graças a Deus. Eu não quero ter, Senhor. Desculpa. Mas se eu for ter, que Deus me ajude e me ilumine a ensinar no caminho correto. É difícil? É. Só que eu já entendo de uma forma. Eu nunca vi minha mãe e meu pai brigar. Eu nunca vi. Nunca estive perto de uma discussão de meu pai e de minha mãe.
Mas quando eles iam brigar, se trancavam no banheiro, esperavam a gente dormir para poder brigar. Minha mãe já falou isso diversas vezes, eu nunca briguei na sua frente, para você nunca se tornar um violento. Porque você influencia mais seu filho do que rede social. As suas ações influenciam mais seus filhos do que influenciadores de rede social. Às vezes o filho está no celular o tempo todo porque o pai e a mãe estão no celular o tempo todo. Aí doeu. Porque João, ele aprendeu certo, e viveu certo, caminhou certo, e morreu pela certeza daquilo que foi profetizado antes dele nascer. Se você decidir hoje mudar um pouco, você vai ver que seu filho vai melhorar também. Porque os filhos são heranças do Senhor, são bênçãos do Senhor. E vocês precisam entender uma coisa: você é o espelho para Ele. Fique de pé comigo, por favor, com a permissão do pastor. Talvez a mensagem não seja aquilo que você esperou, mas é aquilo que Deus ordenou, tá bom? Eu sou mais explosivo, eu gosto de correr, gente, mas eu também vou mais devagar, tá bom? Deus abençoe a vocês, eu quero orar por vocês essa noite. Das crianças abençoadas. Eu já fui líder de jovens por 5 anos. Meu Deus, que luta. Não desejo para ninguém, mas é chamado. Chamado é chamado. Chamado não se escolhe, não se escolhe. Chamado se aceita e vai. João não queria estar no deserto, não. Ele foi porque Deus mandou, viu? Quando Deus manda, vá. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Vem cá vocês. Vem cá, vem cá. Fica aqui na frente. Fica aqui na frente do altar, que aqui é lugar de vocês, no altar. O altar é lugar de vocês. É no altar que se forma pregadores, cantores, para a glória de Deus. É no altar que se forma um bom homem que tem caráter. Não é só pregador. Uma mulher que tem caráter é no altar. E eu profetizo sobre essas crianças aqui, que todos aqueles que me ouviram, nenhum se percam. Traz tudo para cá. Traz tudo para cá. Sem acepção, traz tudo para cá. Eu vou orar por todas as crianças. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Um recado para os pais: seja tu o maior influenciador de seu filho. Eu que sou tio, eu preciso ser influenciador da minha sobrinha, que é uma bênção. Glória a Deus. Quero orar por vocês, tá bom? Feche os olhos, feche os olhos. Todo mundo de olho fechado. Feche os olhos. Senhor, Espírito de Deus, estou diante de pregadores da Tua Palavra. É o futuro dessa igreja, Senhor. Eu sinto a Tua graça sobre esse lugar, o Teu Espírito sobre esse recinto. Assim como João Batista, ele recebeu uma profecia desde o ventre da mãe. Todos que estão aqui também receberam uma profecia, meu Pai. A cada um que está aqui desta noite e aqueles que não vieram também. Eu peço a Ti, Senhor da glória, que Teu Espírito adentre sobre a vida deles de uma forma tão contundente,
Pai, que as escolas de hoje não venham influenciar essas crianças, Senhor. Estou tentando implantar tantas coisas nas escolas, meu Pai, guarde as nossas crianças, Senhor. Repreenda todo maligno que usa as professoras, algumas são usadas mesmo, meu Pai. Repreenda todo mal. Senhor, que o Senhor cubra as nossas crianças com o teu sangue. São pessoas, são crianças que estão aqui, tem chamado, cada um tem chamado do Senhor. Eu peço a Ti que cada um que está aqui não se perca do seu caminho, ó Pai. Que o Senhor segure nas mãos de uma forma tão poderosa. Que venham ser mais obedientes a pai e mãe. Que venham estar trilhando no caminho do Senhor. Oro, meu Senhor da glória, que o Senhor venha dar força, meu Pai da glória, dar ânimo, meu Senhor da glória. Na provação que estiver crescendo, não venha esquecer das palavras que foram liberadas sobre a vida deles, meu Senhor da glória. Cada um, meu Senhor, que estará aqui, meu Pai, não venha esquecer das palavras profetizadas sobre eles. Esteja com eles nos lares, meu Senhor, na casa, meu Senhor da glória. Repreenda, meu Senhor da glória, todo vício, meu Pai, que tenta implantar sobre essas crianças toda a depressão, toda a ansiedade, meu Senhor da glória. Tudo aquilo, meu Senhor, que não te agrada, tudo aquilo que não lhe louve, mire, calamanjo, minerebia. Eu te peço, Senhor da glória, repreenda, meu Senhor, toda a palavra lançada, meu Senhor, contra elas, meu Pai. Toda obra de umbanda, quibanda, magia negra, de macumbaria, caia por terra agora, contra a vida das nossas crianças, meu Senhor da glória. Às vezes, meu Senhor, não estamos tão ligados com as nossas crianças, mas precisamos, meu Pai, ter tão cuidado, meu Pai, com esse bem mais precioso que nós temos. São tesouros do Senhor, meu Pai da glória. São instrumentos seus para a tua glória, meu Senhor da glória. Encha com teu espírito, encha com o teu poder, encha com o teu temor, encha com a tua graça, encha com o teu Santo Espírito e faça segundo o que lhe apraz sobre a vida deles. Eu peço ao Senhor da glória e já lhe agradeço na certeza da vitória em nome de Jesus e aplaudo ao Senhor. Amém.